Junho 14, lendo a história de Deus. 1 Reis 10 e 11, 2 Crônicas 9, Provérbios 30 e 31. 1 Reis 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Bem-aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer os suportes do templo do Senhor e os do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele, em sua generosidade real, já lhe tinha dado. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 676 talentos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 3 minas de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha parte alta arredondada. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto de cada braço. Havia 2 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, com os navios de Irão. A cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carruagens e cavalos. Possuía 1.400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas cidades onde se guardavam as carruagens e a outra parte dele em Jerusalém.
O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. Além disso, eles os exportavam para todos os reis dos hititas e dos amorreus. 1 Reis 11. As mulheres de Salomão. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Desta forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não seguiu completamente o Senhor como Davi, seu pai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um santuário local para Camus, o deus repugnante de Moabe, e para Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Também fez santuários locais para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, pois o seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança, nem aos estatutos que ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Contudo, não tirarei dele o reino inteiro. Eu darei ao seu filho uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Os adversários de Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade, sendo ainda menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido ao seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu alimento. O faraó se agradou tanto de Hadade que lhe deu em casamento uma irmã da sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, chamado Genubate, que foi criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadade soube que Davi tinha descansado com os seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Hadade disse ao faraó: deixe-me voltar para minha terra. O que falta aqui para que você queira voltar para sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Deus fez outro adversário levantar-se contra Salomão. Razon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, quando Davi destruiu o exército de Zobá. Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder deles. Estes foram para Damasco, onde se estabeleceram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon
governou Arã e foi hostil a Israel. A rebelião de Jeroboão contra Salomão. Também Jeroboão, filho de Nebate, se rebelou contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e cuja mãe se chamava Zerua, que era viúva. Foi assim que ele se rebelou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, o seu pai. Ora, Jeroboão era um guerreiro valente e, quando Salomão viu como esse jovem fazia bem o seu trabalho, encarregou-o da supervisão de todo o trabalho forçado das tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Ahiás, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. Então, Ahiás segurou firmemente a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: "Apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a Davi, o meu servo, e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Não andaram nos meus caminhos para fazer o que é justo diante de mim, nem obedeceram aos meus estatutos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o estabeleci governante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, o meu servo, a quem escolhi e quem obedeceu aos meus mandamentos e aos meus estatutos. Tirarei o reino das mãos do filho de Salomão e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao filho de Salomão, a fim de que Davi, o meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você obedecer a tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para junto do rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, constam nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então, descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O seu pai, e Reboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Crônicas 9, a rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, os servos, os seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então, ela disse ao rei: tudo o que eu vi no meu país acerca das tuas realizações e toda a tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Bem-aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono dele para reinar pelo Senhor, o teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, além de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 676 talentos, fora o que traziam os mercadores e os comerciantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 300 ciclos de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes, tripulados por marinheiros do rei Irão. A cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Todos eles pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Ahias e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel, enquanto descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Reboão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Provérbios 30. Ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque, uma advertência. Este homem declarou a Itiel, a Utiel e a Ucal: sou o mais estúpido dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria. Não tenho o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso.
2 coisas te peço, ó Deus. Não me negues antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria. Te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir e roubar, desonrado assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam o próprio pai e não abençoam a própria mãe, os que são puros aos próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem 2 filhas. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem. É o bastante. A sepultura, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca saciada, e o fogo, que nunca diz, é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra. 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos, embora muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Os íraces, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios do rei. Há 3 seres que caminham com elegância, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como insensato e se exaltou ou se planejou mal, tape a boca com a mão, pois, como bater o leite produz manteiga, o tecer o nariz produz sangue, assim provocar a raiva produz contenda. Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel, uma advertência que a sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Não gaste a sua força com mulheres, nem o seu vigor com aqueles que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, e vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo. A mulher de valor. Uma mulher de valor feliz, quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com bom prazer trabalha com as mãos, como os navios mercantes. Ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da sua casa e designa tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Ela
percebe que o seu adversário é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as veste e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.